Olá e bem-vindo ao Best in Tesla, episódio 322. Pode trazer o champanhe, porque a direção totalmente autônoma supervisionada finalmente foi aprovado para as estradas europeias. Então eu coloquei minha camiseta da Teslab hoje, porque temos alguns Teslabs para entregar. Montadoras tradicionais seguem com dificuldades nos Estados Unidos após perderem o crédito fiscal para veículos elétricos. Mas a Volkswagen também está enfrentando dificuldades em seu próprio território na Europa. E a Tesla fez exportações excepcionalmente altas da China em março. E estamos vendo que o mundo está se tornando elétrico. E estamos vendo que a produção do Cybercab está aumentando, já que o maior agrupamento já visto foi flagrado. E a Tesla pode até estar trabalhando em um novo carro menor, afinal. Tudo isso e muito mais no episódio de hoje. Vamos direto ao assunto. Vamos pôr a agulha no disco. Então pode trazer o champanhe, porque a direção totalmente autônoma supervisionada foi finalmente aprovada para as estradas europeias. Estamos esperando por esse momento há tantos anos. Claro, não está aprovado para toda a Europa, mas é a primeira aprovação para a direção totalmente autônoma supervisionada em um país europeu. É a aprovação que estávamos esperando da RDW, a Autoridade de Veículos dos Países Baixos. A Tesla não só obteve aprovação para seu sistema de direção autônoma, mas conseguiu muito mais. Então vamos apenas ler o que eles escreveram. A RDW concedeu a aprovação de tipo para o sistema de assistência ao motorista da Tesla, direção totalmente autônoma supervisionada. Esse sistema de assistência ao motorista foi extensivamente pesquisado e testado por mais de 1 ano e meio em nossa pista de testes e em vias públicas. A segurança é fundamental para a RDW. O uso adequado deste sistema de assistência ao motorista contribui positivamente para a segurança no trânsito. Um veículo com o sistema de direção autônoma supervisionada não dirige sozinho. É um sistema de assistência ao motorista e o motorista continua responsável, devendo sempre manter o controle. Graças à homologação, o sistema de assistência ao motorista agora pode ser usado nos Países Baixos, com possível expansão futura para todos os Estados-membros da União Europeia. Isso significa 27 países. Isso é algo realmente importante. E como eles também escreveram na seção de contribuição para a segurança é fundamental para o RDW. Este sistema de assistência ao motorista da Tesla apoia o motorista mais do que outros sistemas, porque assume várias tarefas de direção quando ativado. O uso adequado do sistema de assistência ao motorista contribui positivamente para a segurança viária, pois o motorista é apoiado em sua tarefa de dirigir. Ele complementa o motorista devido ao monitoramento rigoroso e contínuo do condutor no veículo. O sistema é mais seguro do que outros sistemas de assistência ao motorista. Investigamos e verificamos este sistema de forma minuciosa por mais de 1 ano e meio. Então acho que é hora de dar o teste final e mais importante para Dan O'Clown, que tentou espalhar medo, incerteza e dúvida sobre o software salva-vidas da Tesla aqui, chamando-o de inseguro. Mas Dan acabou de ser desmentido. Porque não importa muito o que um cara diz, sendo dono de uma empresa de software que compete diretamente com o software de direção autônoma da Tesla. O que importa é o que as autoridades oficiais competentes descobrem em seus testes. Esta é a organização oficial do governo, a Autoridade de Veículos dos Países Baixos, que está literalmente dizendo que não existe sistema mais seguro do que o da Tesla. Então, não é apenas um cara irritado jogando alguns bonecos em um Tesla, em um estacionamento e dizendo que ele é inseguro. Estas são as autoridades oficiais de veículos que fizeram uma pesquisa extensa durante 1 ano e meio sobre esse sistema.
E a conclusão deles é que não existe um sistema mais seguro ou melhor no mercado e que ele contribui para uma maior segurança nas nossas estradas. Por isso também digo que a Tesla não só obteve aprovação para seu sistema na Holanda, como as autoridades afirmaram que isso torna as estradas mais seguras. Então, os outros 27 países da Europa realmente não têm desculpa para não aprovar esse sistema em seus países também, porque isso só vai tornar as estradas deles mais seguras. Essa é a conclusão do RDW. Assim como OMIA escreveu no X, uma declaração extremamente poderosa dos reguladores que vem estudando esse software há 18 meses, outros países da UE vão achar muito difícil justificar não permitir que os clientes tenham essa tecnologia de segurança. Exatamente. Então acho que veremos muitos desses países seguirem rapidamente o exemplo da Holanda nos próximos meses. E provavelmente todos eles até o final deste ano. E isso pode fazer com que viajar de carro aqui na Europa seja a melhor coisa do mundo, já que poderemos cruzar as fronteiras e o carro continuará dirigindo sozinho. Então essa foi realmente uma aprovação melhor do que nós sequer ousávamos esperar. Agora é só uma questão de esperar que todos os outros países também participem, para que todos possamos ter estradas mais seguras em nossos países. Como muitos de vocês, minha vida está profundamente ligada ao mundo digital. Seja analisando dados no trabalho ou aproveitando o tempo livre assistindo streaming nos meus dispositivos. Essa conectividade traz consigo uma necessidade crítica de privacidade e segurança, e é por isso que estou animado para falar sobre o patrocinador de hoje, NordVPN. VPN significa rede privada virtual, com ênfase em privada. Ela criptografa o seu tráfego na internet, mascara o seu endereço IP e esconde sua localização virtual, aumentando significativamente sua privacidade e segurança online. Atualmente, com ameaças cibernéticas crescentes, uma VPN torna invasões quase impossíveis. Eu mesmo já usei a NordVPN várias vezes no exterior. Lembra quando eu estava nos Estados Unidos para o Fully Charged Live? Usei o Wi-Fi público, que não é muito seguro, mas com a NordVPN mantive minha conexão privada e segura. Além disso, enquanto eu estava lá, ainda podia assistir meus programas dinamarqueses favoritos como se estivesse em casa. É só mudar meu IP para a Dinamarca e pronto. E não esqueçamos quando estive na China no ano passado, onde o acesso a plataformas como YouTube, Google e muitas outras é bastante restrito. A NordVPN permite contornar restrições e manter a conexão com o mundo digital, por isso consegui fazer upload no YouTube. Sem a VPN, isso seria impossível. Mas a NordVPN vai além de apenas alterar seu IP. Bloqueia malware, impede rastreamento invasivo, elimina anúncios irritantes e fornece uma proteção de cibersegurança sempre ativa, protegendo você mesmo quando não está conectado ao servidor da VPN. Então eu também uso isso em casa. A interface do usuário é super simples. Basta clicar no país que você quer e seu endereço IP muda instantaneamente. Se interessar, a NordVPN tem um acordo exclusivo para você. Acesse o link na descrição nordvpn.com/bestinTesla para garantir um plano de 2 anos com um grande desconto e mais 4 meses grátis. É totalmente sem riscos, com a garantia de devolução do dinheiro em 30 dias, então você não tem nada a perder. Clique no link para aproveitar uma internet mais segura e aberta hoje mesmo. Obrigado a NordVPN por patrocinar este vídeo. Continuamos vendo a montadora tradicional com dificuldades nos Estados Unidos após perder o crédito fiscal de $7.500 para veículos elétricos. Como citado neste artigo da Clean Technica, a tendência do mercado de veículos elétricos dos Estados Unidos continua. As vendas de veículos elétricos da Nissan caíram fortemente no primeiro trimestre em relação ao ano anterior. O Nissan Leaf, que deveria estar vendendo como água, considerando o quanto oferece em relação ao custo-benefício atualmente, teve apenas 668 vendas nos Estados Unidos no último trimestre, uma queda de 71% em relação às 2.300 vendas que registrou no primeiro trimestre de 2025. O Nissan Array foi ainda pior.
caiu de mais de 4.000 entregas no primeiro trimestre de 2025 para apenas 56 entregas no primeiro trimestre. Isso representa uma queda de 98,6%. Claro, o Rai já saiu do mercado, mas isso é ainda mais um motivo para pensar que o Leaf, agora um crossover, teria se saído melhor. O mercado de veículos elétricos nos Estados Unidos aparentemente foi dizimado com o fim do crédito fiscal de $7.500 para veículos elétricos. Sim, como mencionei antes, quando muitos previam o pior para a Tesla com o fim do crédito fiscal para veículos elétricos nos Estados Unidos, eu disse, sim, claro, isso vai prejudicar a Tesla também, mas vai prejudicar muito mais as outras montadoras. E parece que estamos vendo isso acontecer agora, já que todo mundo, basicamente, está voltando atrás no compromisso com veículos elétricos depois do fim do crédito fiscal para EVs. A Volkswagen acabou de anunciar que vai encerrar a produção do ID.4 nos Estados Unidos para focar no grande Atlas movido a gasolina. Então, esse realmente parece ser o tema do momento para as montadoras tradicionais. Nos Estados Unidos, todas estão voltando atrás. E sim, a Tesla também teve queda nos Estados Unidos no primeiro trimestre por causa do fim do crédito, mas a Cox Automotive fez uma previsão prévia de cerca de 112 mil unidades nos Estados Unidos no primeiro trimestre. Não estão encerrando a produção. O ID.4 da Volkswagen, afinal, deveria ser o grande concorrente do Model Y da Tesla. E agora eles estão encerrando a produção desse modelo nos Estados Unidos, enquanto a Tesla provavelmente vendeu algo entre 70 a 75 mil unidades do Model X só nos Estados Unidos. Então, claro, a Tesla vai ter uma queda nos Estados Unidos no primeiro trimestre, mas provavelmente estamos falando de algo em torno de 10%, não, de 98%, como o R da Honda, ou o encerramento completo da linha ID. Todo o mercado de veículos elétricos nos Estados Unidos como um todo caiu 28% no primeiro trimestre, de acordo com as estimativas da Cox Automotive. Então, a Tesla está superando a tendência do mercado nos Estados Unidos, enquanto alguém como o Mach-E da Ford teve uma queda de 60%, mas na verdade tivemos uma pequena surpresa nos Estados Unidos e foi da Toyota, de todas as empresas. O crossover B7 deles vendeu pouco mais de 10 mil unidades. Então, claro, a Tesla ainda está em um universo completamente diferente, mas o pequeno crossover da Toyota superou todos os outros e esse modelo, na verdade, teve um aumento de 79%. Então, isso foi muito impressionante. Mas esse, basicamente, também foi o único que realmente contrariou a tendência. Então, isso está acontecendo exatamente como previmos. Eliminar o crédito fiscal para veículos elétricos prejudicaria a Tesla, mas afetaria ainda mais os demais. E podemos ver que a mesma coisa está acontecendo com a BMW, que de modo geral teve um primeiro trimestre ruim nos Estados Unidos, como Alex compartilhou. A BMW teve vendas ruins no primeiro trimestre nos Estados Unidos. Os carros de passeio deles caíram 17,3%, mas as vendas de veículos elétricos a bateria e híbridos plug-in caíram 50%, ficando abaixo de 10 mil unidades. Portanto, a situação não melhorou para as montadoras tradicionais. Como sabemos, eles ainda enfrentam dificuldades na China, que se torna um ator cada vez mais poderoso na indústria automotiva. Como já mencionei antes nos programas de notícias, e até fiz um vídeo inteiro sobre como até o CEO da Toyota disse que, a menos que as coisas mudem, nós não vamos sobreviver. Quero que todos reconheçam essa sensação de crise. Mas agora, o CEO e presidente da Honda recentemente viajou para a China para ver como as empresas chinesas estão produzindo tantos carros e fornecedores em um período de tempo tão curto. E depois de visitar uma fábrica de autopeças em Xangai, ele disse: não temos chance contra isso. Eles têm capacidade de produção suficiente na China, com as fábricas existentes, para atender todo o mercado norte-americano, tirando todos nós do mercado. Sim, a realidade sobre a qual temos falado neste canal há muitos anos, finalmente está começando a atingir os líderes das montadoras tradicionais. Mas temo que isso seja simplesmente pouco demais, tarde demais.
A Tesla fez exportações excepcionalmente altas da China em março. Enquanto isso, estamos vendo o mundo inteiro migrando para os elétricos. E a Tesla pode até estar trabalhando em um novo carro menor, afinal. Divulgaram agora os números de varejo e exportação da Tesla China em março. Como o Chen informou, a Tesla China entregou 56 mil veículos no varejo em março e exportou 29.500 veículos. Esse é um número de exportação muito alto, considerando que março é o fim do trimestre. Você pode ver isso ao conferir os dados do mesmo período do ano passado. Sim, normalmente a Tesla não exporta tantos veículos assim no final do mês. Mas, como o Chen também escreveu, com essa informação podemos ter algumas pistas sobre por que a Tesla teve muito mais produção no primeiro trimestre do que entregas. Como escolheram exportar mais carros que o normal, esses veículos ainda estarão em trânsito ao fim do trimestre. Como a Tesla, é claro, não marca seus veículos como vendidos quando eles são apenas entregues aos centros de entrega, como todas as outras montadoras fazem. Eles só são considerados vendidos após chegarem ao cliente. E as vendas da Tesla na Alemanha também quadruplicaram em março, mas não foi só a Tesla. O mercado alemão de veículos elétricos a bateria cresceu rapidamente, como Nicholas escreveu no Chase. Os altos preços da gasolina e diesel fazem mais alemães escolherem elétricos. As vendas de veículos elétricos a bateria aumentaram 66% em relação ao ano anterior, em março de 2026, na Alemanha. Os registros indicaram pouco mais de 70 mil veículos totalmente elétricos, com 24% de participação no mercado, o terceiro maior mês já registrado. Sim, isso é realmente um grande salto. O mercado de veículos elétricos na Alemanha, em março, até superou os carros a gasolina pela primeira vez. Mas os veículos elétricos estão dominando geral. Podemos ter alguns retardatários, mas isso não muda o fato de que o mundo está migrando para os veículos elétricos, como Jesse também escreveu ao compartilhar esse gráfico. Não importa o que ocorra na Europa ou Estados Unidos, o mundo está adotando veículos elétricos. Não há nada que as montadoras ocidentais possam fazer para reverter essa tendência. Um risco geopolítico no petróleo só vai acelerá-la. Ou você se torna bom em veículos elétricos ou desaparece. Sim, de fato. E a Tesla pode até estar trabalhando para melhorar na fabricação de veículos elétricos menores também. Segundo a Reuters, a Tesla está criando um novo SUV elétrico, menor e mais barato, conforme fontes relataram à agência. Então isso é, claro, apenas rumores, nada confirmado, mas é também sobre isso que temos falado há muitos anos. A Tesla também vem dando pistas há muitos anos sobre o lançamento de um carro elétrico compacto e acessível. Isso deveria ter sido descartado, mas talvez eles só tenham adiado para garantir que a Tesla não sentisse nenhum efeito Osborne. Tudo isso ainda é especulação, mas a Reuters informou que a Tesla está começando a desenvolver um SUV elétrico compacto, cerca de 4,28 metros de comprimento, mais curto que o Model Escort, com um preço menor que o Model 3 de entrada, graças a uma bateria menor, motor único e construção mais leve. O veículo seria produzido principalmente em Xangai, com possível expansão para os Estados Unidos e Europa. Parece que este é o veículo compacto aguardado há anos, ou seja, nada realmente novo, só que a Tesla pode ainda estar trabalhando para lançá-lo. Então, se esse for o caso, será muito interessante ver se esse veículo também será construído com o novo método de produção Unboxed. Mas vamos esperar para ver se há alguma verdade em tudo isso antes de ficarmos muito animados com um carro menor e compacto da Tesla. Mais uma vez, que eles podem querer lançar na China para competir com os veículos elétricos menores e mais acessíveis dos fabricantes chineses. Mas como falamos antes, durante muitos anos, desde que a Tesla revelou que iria construir um carro elétrico de $25 mil em algum momento, isso colocaria a Tesla em um mercado potencial muito maior. A demanda por um carro assim seria extremamente grande e talvez esse seja o carro que a Tesla vai produzir para ajudá-los a alcançar a meta de produção de 3 milhões de unidades em 2030. Então, a Tesla pode não ter terminado completamente de nos trazer novos modelos para novos segmentos de mercado.
E eu encaixo as últimas notícias curtas neste novo programa. Sim, é hora das notícias rápidas da Tesla. A Tesla atualizou o aplicativo do Robotáxi com uma nova seção, uma seção que mostra quantos assentos estão disponíveis. O carro informa que as luzes do veículo vão acender na chegada e que a Tesla pode usar as câmeras internas da cabine para garantir a segurança. Ele ganhou uma aparência mais escura e outras pequenas mudanças na interface do usuário. E a Tesla teria adicionado a empresa chinesa Sonhuda à sua cadeia global de fornecimento de baterias. Essas medidas ampliam os fornecedores da Tesla e trazem uma nova tecnologia de baterias LFP voltada para carregamento rápido. Parece bem interessante. E Joe Techmeyer compartilhou que viu cerca de 60 Cybercabs em 2 grupos no estacionamento de saída, o maior agrupamento até agora. Então parece que eles estão ajustando a linha de produção, mas isso, é claro, será usado para validação e não para versões que rodarão completamente sem supervisão como táxis robôs. Sei que comentaram sobre assentos brancos, mas para mim era só reflexo do sol. Eu não acho que existam Cybercabs com assentos brancos, mas é muito legal ver o aumento da produção do Cybercab, mesmo que seja apenas para veículos de validação. E a indústria de transporte rodoviário está à beira de uma grande transformação impulsionada por caminhões elétricos. O que começou na China agora se espalha rapidamente pelo mundo. A paridade de preços chegou, os custos operacionais estão despencando e a volatilidade dos preços dos combustíveis está acelerando a mudança. Quando o transporte de carga adotar veículos elétricos, o petróleo perderá seus principais clientes. Sim, o transporte de grande porte também está mudando rapidamente para o elétrico, como você pode ver aqui no meu país, a Dinamarca, onde já temos 100% dos ônibus urbanos da nossa capital, Copenhague, sendo elétricos. Sim, o custo total de propriedade está realmente começando a abrir os olhos de mais gente para os veículos elétricos, especialmente com o aumento dos preços do petróleo, como o Chris também compartilhou no X. Ele fez as contas em uma viagem que acabou de fazer e quanto custou no Model X em comparação com o que teria custado em sua antiga Nivara a diesel que eles usaram há 2 anos. E como você pode ver aqui no gráfico dele, o Model Y tem um custo por quilômetro mais de 15 vezes menor. Como ele escreveu, isso não é algo incremental, isso é uma substituição de sistema em tempo real. Sim, de fato. Como o Tesla Mac da França também compartilhou, eu calculei quanto um serviço da Tesla me custou em comparação com meu antigo Audi A4, e a diferença foi de pouco mais de 5.000 euros em 5 anos. Não entendo por que ainda há pessoas comprando carros a combustão. A Volkswagen não só está encerrando a produção de veículos elétricos nos Estados Unidos e enfrenta dificuldades na China, mas também tem problemas de produção na Europa, como relatou Alex. Em entrevista com o CEO do grupo Volkswagen, Blumer disse que desenvolver, fabricar e depois exportar veículos na Alemanha não funciona mais. Blumer confirmou o objetivo de cortar cerca de 50.000 empregos na Alemanha até 2030, por meio de pacotes de indenização caros e aposentadoria antecipada. Sobre os relatos de possíveis fechamentos de fábricas, ele disse: continuaremos analisando a capacidade no futuro. Capacidade excedente custa dinheiro, por isso as fábricas foram vinculadas a metas claras de custos de produção. Em outras palavras, o fechamento de fábricas está no topo da lista de tarefas como medidas necessárias. Temos uma estrutura de custos mais alta, incluindo o custo da mão de obra, e precisamos compensar isso com maior produtividade, afirmou Bloom. Temos custos de energia excessivamente altos e regulamentação excessiva. Então, se não for mais viável fabricar e exportar carros da Alemanha, parece que eles vão fazer o que disseram que nunca fariam, que é produzir carros alemães na China e exportá-los para o mundo todo. E o motivo pelo qual eles não queriam fazer isso era porque agora eles têm que dividir o lucro com os parceiros chineses, que ficam com 50%. Mas Alex também compartilhou que a Volkswagen está revisando, segundo a mídia e pessoas de dentro da empresa, quais subsidiárias e participações podem ser vendidas. Mais de 1.500 empresas são afetadas, incluindo algumas bem conhecidas. Sim, isso não vai acabar bem.
E temos uma pequena demonstração de como a concorrência está muito atrás em carros de direção totalmente autônoma, como relatou Tesla Chain. O grupo Hyundai Motor deve produzir seu veículo definido por software, o XZ1, já no final do próximo ano. O veículo definido por software, apelidado de computador sobre rodas, é conhecido como um veículo que atualiza o desempenho em tempo real por meio do sistema operacional. Uau! Algo que os carros da Tesla conseguem fazer desde 2012. E Jensen, da Nvidia, criticou todos os CEOs que têm demitido pessoas por causa da IA. E por quê? Porque eles não têm imaginação. Por que não fazer mais com mais recursos? Porque você está sem imaginação. Empresas com imaginação fazem mais com menos. Para empresas que você sabe quando a liderança está sem ideias, elas não têm mais nada para fazer. Elas não têm motivo para se imaginar maiores do que são. Então, quando elas têm mais capacidade, sabe, elas não fazem mais. E a Mercedes parece estar encolhendo como empresa, já que seus veículos elétricos a bateria realmente não parecem estar crescendo mais, como Alex compartilhou em sua postagem. As vendas globais de veículos da Mercedes no primeiro trimestre caíram 6%, na China caíram 27%. E a Ásia caiu 23%, a Europa subiu 7% e os Estados Unidos subiram 20%. As vendas de veículos elétricos a bateria subiram 11%. Mas como você pode ver neste gráfico, as vendas de veículos elétricos a bateria ainda não voltaram aos seus níveis mais altos de 2023. E em 2025, as vendas de veículos da Mercedes-Benz caíram 9%. Como parte de um programa de corte de custos, cerca de 5.500 funcionários deixaram a empresa com um pacote de indenização elevado entre abril de 2025 e o final de março de 2026. A Mercedes-Benz continua encolhendo. E uma operadora móvel dos Estados Unidos fez parceria com a Starlink para incluir internet via satélite nos planos de celular, unindo banda larga espacial com conectividade móvel em um único plano. O acordo inclui internet Starlink, sem limite e dados ilimitados na sua escolha de rede da Verizon, AT&T ou T-Mobile, tornando-o um dos planos de melhor custo-benefício de qualquer operadora atualmente. Mas não é só isso, o X-Free também é compartilhado. A Starlink agora faz parte do sistema de emergência 911. Motorola Solutions APX. Os rádios Next, usados por socorristas que lidam com mais de 2 milhões de emergências por ano, agora acessam a rede de satélites em órbita baixa da Starlink via T-Mobile, cobrindo 500 mil milhas quadradas. Lugares onde nenhuma torre de celular jamais chegou. Starlink não é apenas internet, agora é a espinha dorsal da segurança pública. Legal! A base de clientes da Starlink só continua crescendo. E Sawyer compartilhou uma avaliação positiva do Tester Diner, feita por Brooke Crowder, da Forbes. No sábado, o restaurante da Tesla estava cheio, até lotado em alguns momentos, e claramente não fracassava, apesar de blogs e reportagens insistirem no contrário. E Elon respondeu: o restaurante da Tesla, obviamente, não é algo que tenha importância financeira para a Tesla, mas é um daqueles pequenos prazeres que trazem alegria à vida. E qualquer um que ache que os veículos elétricos a bateria não estão mais crescendo, bem, dê uma olhada neste gráfico que Jean compartilhou no X. Foram vendidos 12,7 milhões de veículos elétricos a bateria no mundo em 2025. Em 2010, esse número mal chegava a 10 mil. Na China, 1 em cada 2 carros novos vendidos no ano passado era elétrico. Aqui ele está falando sobre veículos elétricos, incluindo híbridos plug-in. Mas a transição está acontecendo mais rápido do que quase todo mundo previu. Sim, de fato. E o Waymo e o Waze anunciaram uma parceria para ajudar as cidades a detectar e reparar buracos mais rapidamente, fornecendo dados de sua frota autônoma. Agora, essa é realmente uma ideia muito legal. E Gwen Shotwell falou sobre algo que Elon ensinou a ela e que ela nunca tinha pensado antes como sendo importante.
Eu adoro trabalhar para o Elon. Eu acho ele engraçado. Na verdade, ele é hilário. Ele tem um senso de humor divertido. Ele foca em coisas que eu nunca teria pensado que eram importantes, tipo antes de conhecê-lo. Por exemplo, espaços bonitos. Eu acho que essa é uma das fábricas mais bonitas, se não a mais bonita, ou o espaço mais bonito, com certeza, que eu já vi. E o Morgan Stanley diz que está mais otimista em relação ao progresso da Tesla rumo ao lançamento do serviço de robotáxi sem supervisão após uma visita recente a Giga Texas, especialmente pelo avanço em resolver questões relacionadas ao embarque e desembarque. A empresa vê a capacidade da Tesla de expandir a frota de robotáxis sem supervisão como o fator mais importante para as ações neste ano. Cada quilômetro adicional percorrido pela frota de táxis robôs acelera o aprendizado para o sistema de direção autônoma pessoal, o que apoia uma maior taxa de adoção do Full Self-Driving e reacelera a demanda por veículos, melhorando a geração de fluxo de caixa livre. O Morgan Stanley acredita que o sucesso dos táxis robôs pode gerar um ciclo virtuoso em todo o ecossistema da Tesla. Cada quilômetro extra percorrido por táxis robôs autônomos, sem supervisão, aprimora o modelo de autonomia, acelerando o avanço rumo à direção totalmente autônoma e sem supervisão para uso pessoal. Legal! E Robinson compartilhou que, hoje, o Travel Center of America anunciou que o Mega Charger da TA em Ontário, Califórnia, está agora oficialmente em funcionamento. Esta é a primeira estação de carregamento público para caminhões elétricos grandes nos Estados Unidos. A estação foi inaugurada por meio de uma colaboração com a Tesla, a Comissão de Energia da Califórnia, a EPRI e a Carl Start. De acordo com a TA, o novo carregador para o caminhão Tesla Semi está oficialmente em funcionamento, dando aos motoristas profissionais mais opções de como abastecer e recarregar, tudo em um só lugar. Durante o carregamento, os motoristas podem fazer uma refeição, relaxar no lounge ou tomar banho antes de voltar à estrada. E isso é só o começo. Mais opções de carregamento e abastecimento estão chegando em breve. Fique ligado. Legal! Se acha que a Tesla foi mal no primeiro trimestre, veja este gráfico de vendas globais de veículos elétricos a bateria. A Tesla se saiu melhor do que qualquer outra, tanto em receita, margens líquidas e lucros. E a chinesa Xiaomi está basicamente importando a estratégia da Tesla China ao contratar pessoas que a construíram. A meta é atingir 550 mil entregas de veículos elétricos em 2026, após 400 mil em 2025. No primeiro trimestre, entregaram pouco mais de 79 mil, então precisarão de média acima de 50 mil por mês daqui em diante. O renovado SU7 já tem 40 mil pedidos confirmados, mas o Igor U7, que está vendendo muito, está fazendo um efeito clássico do Model X, tirando o volume do sedã. É uma meta ambiciosa, mas com o talento de peso da Tesla, os objetivos da Xiaomi parecem viáveis. Legal, a Xiaomi não está economizando esforços. E James compartilhou que hoje muitos estão comentando sobre Ryan Brickman, do JP Morgan, dizendo que você deveria vender suas ações da Tesla. Se você não sabia, o Ryan vem dizendo isso há 10 anos. E você também pode ver aqui que a taxa de sucesso dele como investidor é de 35%. Você teria mais chances jogando cara ou coroa. Mas James também compartilhou este artigo e escreveu: a manchete literalmente dizia: venda as ações da Tesla. Veja a data, há 8 anos neste mês. Por quê? A concorrência está chegando. E no artigo, você pode ver que a concorrência, aparentemente, é a BMW e a Audi. Mas mesmo em 2025, BMW, Audi e Mercedes, juntas, nem venderam tantos veículos elétricos a bateria quanto a Tesla. Juntas, elas venderam apenas 834 mil unidades. Então, aqui estamos, 8 anos depois, ainda esperando essa concorrência chegar. Antes de encerrarmos com diversão, agradeço rapidamente aos novos apoiadores do canal. Meu novo membro do YouTube, Jeremy Klein, e minha nova produtora no Patreon, Claire Trucks. Muito obrigado por todo o seu apoio. Estou fazendo tudo isso sozinho, mas todos vocês são produtores deste programa. Obrigado.
E vamos terminar com um pouco de diversão. E se os carros elétricos tivessem sido inventados primeiro? Apresentando o carro a gasolina. Não entre em pânico. Eu sei que isso soa um pouco diferente, mas e se o seu carro não funcionasse com eletricidade? Eu disse isso. Ao invés de carregar o carro em casa como sempre, você iria até um local específico para comprar combustível líquido. É extremamente inflamável. Então você despeja esse líquido no seu carro. E aí vem a inovação. Nós colocamos fogo nele. O fogo cria milhares de pequenas explosões que sacodem violentamente o carro até que ele se mova para frente. Ciência. Agora, eu sei o que você está pensando. É barulhento? Sim, muito. Tem cheiro? Ah, com certeza. É eficiente? Não, mas tem personalidade. E como inovação não precisa ser chata, incluímos centenas de peças móveis que podem quebrar a qualquer hora. Assim fica mais emocionante. Você também vai precisar de trocas regulares de óleo, troca de fluidos, substituição de correias e vão acender luzes no painel que nos recusamos a explicar. Os preços dos combustíveis mudam diariamente por motivos pouco compreendidos. Então, se você está cansado dos carros elétricos silenciosos e confiáveis e sente falta de perigo, barulho e manutenção, apresentamos os carros a gasolina. Isso é tudo que temos tempo para mostrar neste programa. Espero que tenha gostado. Se sim, clique no botão de curtir antes de sair. Isso ajuda o vídeo a ser encontrado por mais pessoas no YouTube. E se você gostou, talvez queira considerar clicar no botão de inscrever-se e no sininho de notificações para não perder os próximos vídeos como este. Se já é inscrito no canal, obrigado pelo apoio. Se quiser apoiar ainda mais, por apenas $1 você pode se tornar um apoiador do canal. Para receber uma menção, benefícios extras como acesso antecipado, vídeos sem anúncios e exclusivos, acesse o Patreon para saber mais. Não se esqueça de me seguir no X, onde posto todas as novidades. Confira também a loja para adquirir produtos e apoiar o programa. Também é possível apoiar o programa sem se tornar um membro ou apoiador. Há uma opção de doação aqui embaixo ou no meu site bestintesla.com. Você também pode se tornar um produtor executivo e receber artigos de notícias, vídeos exclusivos, bastidores e acesso a todos os meus gráficos e planilhas de pesquisa também no bestintesla.com. E obrigado por assistir. E até a próxima, se cuide e seja gentil.